Olá, sejam bem-vindos ao curso de Excel 2010, Análise de Dados para Engenharia. Este curso vai trazer a você inúmeras ferramentas fornecidas pelo Excel, desde tópicos simples como formatação de planilhas envolvendo classificação e filtros, até trabalhos com gráficos dinâmicos, solver e parâmetros de análise de dados. Ao final desse curso, com certeza você terá muitas ferramentas que facilitarão o trabalho com suas planilhas no seu dia a dia. Em nosso primeiro módulo, estaremos focados nas ferramentas que o Excel fornece para nós formatarmos a planilha e obtermos dela formas simples de analisar dados, como a classificação e o filtro, que não estão sendo mostrados aqui, mas podem ser inseridos rapidamente para que você possa visualizar vários dados ou apenas um, e algumas opções que muita gente não conhece, como os mini gráficos, que mostram para a gente o comportamento de uma amostra em pouco tempo de trabalho. A formatação condicional, que é algo que muita gente esqueceu de usar, mas fornece uma forma bastante interessante, gráfica, colorida, para você saber quais meses, por exemplo, as metas foram atingidas ou não. A formatação condicional com ícones, que muita gente também ainda não usa, porque acha bobeira, acha coisa infantil, mas ela também representa muito bem os dados. E não podia faltar num curso de análise de dados o gráfico dinâmico, que ao contrário da tabela dinâmica, ele vai mostrar tudo que a tabela tem, porém também mostra o gráfico, que é uma forma muito interessante de analisar dados. Já em nosso segundo módulo, nós vamos estar focados nas ferramentas fornecidas pelo Excel para a realização de uma análise estatística dos dados. Então, primeiramente, nós vamos obter várias medidas de tendência central, como máximo, mínimo, média, mediana, modas, que é muito comum às vezes você saber encontrar uma moda só utilizando a função modo, mas nesse caso aqui nós utilizaremos uma função matricial que retorna todas as modas. Depois disso, nós vamos aprender a construir um intervalo de confiança muito bacana a partir da análise de formatação condicional, onde nós podemos remover os dados e ele ir mostrando para a gente todos os outros valores que são necessários de serem removidos de acordo com o nosso intervalo de confiança. Isso é muito utilizado na engenharia. Também aprenderemos a mostrar todos os dados de uma planilha num gráfico, num histograma, para que ele possa ser mostrado e uma pessoa leiga que não conheça a planilha saiba analisar corretamente o seu gráfico e entender tudo que está sendo mostrado. Além disso, nós vamos aprender a construir um gráfico de Pareto, utilizando duas ferramentas muito interessantes fornecidas pelo Excel de análise de dados. A estatística descritiva, que fornece para a gente de uma só vez vários valores de medidas de tendência central, como média, ou medida de dispersão, como desvio padrão, e também a ferramenta histograma, que já calcula para nós as frequências e traça o gráfico para a gente. Para finalizar esse módulo, nós vamos aprender a calcular, através de ferramentas de análise, a covariância e a correlação, e a inserir barras de erros no nosso gráfico, de diversas formas, que envolve desde padrões do Excel até os valores que nós desejarmos. Em nosso terceiro módulo, nós vamos estar preocupados em trabalhar com as regressões lineares no Excel 2010. Então, nós começaremos o módulo trabalhando com a forma mais simples de obter os coeficientes de uma regressão linear, que é através da aplicação de uma linha de tendência, que fornece para nós a regressão e o R². Além disso, nós vamos aprender a calcular o erro padrão de se estimar valores a partir dessa equação fornecida. Continuando o trabalho da regressão linear, nós vamos aprender na segunda aula a encontrar os valores manualmente a partir de funções fornecidas pelo Excel e a prever valores utilizando a equação fornecida. Essa previsão também vai ser muito interessante, porque nós não vamos aplicar a equação na planilha como nós vamos fazer na aula 1, e sim utilizar uma ferramenta chamada previsão fornecida pelo Excel que calcula para a gente automaticamente. Já na terceira aula, nós vamos calcular os coeficientes de regressão a partir da ferramenta de análise de dados, que fornece para nós várias informações, como o R², o R² ajustado, os resíduos calculados de diferença entre a previsão e o valor real, e plota o gráfico para a gente também, tanto da regressão quanto dos resíduos. E para finalizar esse módulo, nós vamos utilizar essa ferramenta muito poderosa, fornecida pelo Excel, chamada Solver, que é capaz de resolver um problema para nós. Qual problema? Encontrar os coeficientes da regressão a partir de um ajuste no R² aqui,
para encontrar uma soma mínima dos quadrados. Já em nosso quarto e último módulo, nós vamos aprender outras formas de realizar ajustes a partir de linhas de tendências no Excel 2010. E começaremos isso obtendo manualmente os parâmetros de um ajuste exponencial, aplicando uma função ln, muito simples de ser aplicada, plotando o gráfico e verificando se os valores que nós vamos encontrar a partir do ajuste exponencial conferem com os que seriam obtidos a partir da linha de tendência. Já na segunda aula, nós vamos estudar o ajuste logaritmo, onde a gente vai acabar utilizando mesmo a função ln, encontrando os parâmetros e comparando mais uma vez esses parâmetros com os valores obtidos a partir da linha de tendência. Na terceira aula, o ajuste vai ser o polinomial, onde nós podemos ajustar o polinômio de acordo com o seu grau, variando desde 2 até o 6, buscando sempre tentar encontrar um melhor valor de r² do seu ajuste. Já para finalizar esse módulo, e consequentemente o curso, nós vamos conhecer uma ferramenta de análise de dados, fornecida pelo Excel, chamada ajuste exponencial, que já calcula para a gente os valores, o erro da estimativa e plota o gráfico do valor real e do valor previsto a partir do ajuste exponencial. Com isso, encerramos mais esse curso de Excel 2010, onde trazemos a vocês inúmeras ferramentas que vão auxiliar o seu trabalho com análise de dados, utilizando o Excel, além de poderosas ferramentas fornecidas pelo Excel que automatizam o seu trabalho, que são as ferramentas de análise de dados, e o poderoso Solver, que, se bem utilizado, pode resolver inúmeros problemas na sua análise.